Senhor Jesus a todos. Eu sou o irmão Elismar e gostaria de estar compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês, com todos os ouvintes da palavra de Deus. Amém? Quem tivesse uma Bíblia em mãos, puder abrir sua Bíblia no livro de Daniel, do profeta Daniel, no capítulo 4, no versículo 11. Amém? E crescia uma árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves dos céus faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo: assim, derrubai a árvore e cortai os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugente-se as árvores debaixo dela, e os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai-a na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja sua porção com os animais na terra, na erva da terra. Seja mudado seu coração para que não seja mais coração de homem, ele seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigias, esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, Nabucodonosor, tive, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação contra os seus inimigos. A árvore que viste que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e o que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves dos céus. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, e a tua grandeza chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu, e dizia: cortai a árvore e cortai-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até quem passe sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre ti, meu Senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho dos céus, e passarão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi falado, o que deixasse um tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tivesse reconhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe o fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. E todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. E ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei, dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois. E passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado de entre os homens, e comia erva como os bois,
e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas das águias, e as suas unhas como as unhas das árvores, das aves. Uma coisa que parece que ficou um pouco esquecida durante os milênios, após a destruição do primeiro mundo, diria os pré-diluvianos, que depois que saiu Noé da arca, a tendência do povo deveria ser seguir as pisadas de Noé, né? Mas não foi o que realmente aconteceu. Todos sabem, todos são conhecedores, todas as religiões reconhecem, muitas religiões reconhecem esse término de um período e o começo de outro, e esse benefício que foi feito por um homem que, num ver assim geral, pode ser tido como um herói. Mas nós vemos que as coisas começaram a se perder depois daquilo, né? O primeiro homem que alguns explicam a respeito, falam, não tem muita notícia dele da Bíblia, mas fala muito superficialmente, é um homem chamado Nimrod. Alguns dizem, como se diz que ele era caçador de homens, alguns dizem que ele fazia de tudo para poder caçar pessoas, coisas do gênero, e tornando as pessoas basicamente seus escravos. Foi o precursor assim da idolatria. Foi que fez aquele famoso zigurate, que alguns poderiam dizer que era a famosa Torre de Babel. E nós vemos que a coisa começou a desandar. A desandar de tal forma que as pessoas começaram a procurar a adoração naquilo que era palpável, né? Naquilo que era físico, para poder explicar as estações do ano, as colheitas, a chuva, explicar trovões. E para cada uma, em muitas situações, em vários panteões de deuses pagãos, existia um deus dedicado a determinada situação, a divindade. Mas nós vemos que houve um período crescente da idolatria em coisas feitas por mão de homem, e depois houve uma mudança. Olha só o panorama bíblico, era um negócio complexo. Quando Abraão chega em alguns reinos, ele se depara com situações. Ele acaba dizendo para a esposa dele: olha, vamos dizer aqui que você é minha irmã. Era meio-irmã, segundo os estudos, era meio-irmã dele. Não era irmão de pai e de mãe, mas era de um só dos familiares. E ela diz: seja assim para que os homens da terra não vejam que você é muito bela e acabei me matando por amor de ti. A Bíblia diz que Faraó pegou essa mulher e levou para a casa dele. Casou-se com ela, passou a ser aparentada de Faraó, mas Deus começou a trabalhar naquilo, de forma que ele apareceu a Faraó em sonhos, né? E explicou a situação para Faraó. Faraó foi lá e devolveu a mulher a ele. Com o rei dos filisteus também, Abraão teve o mesmo problema. E Deus chegou num ponto de dizer para o rei dos filisteus que ele iria morrer, porque a mulher era casada. E esse rei dos filisteus disse para o Senhor: olha, Senhor, eu fiz isso na minha inocência. E Deus falou para ele: eu sei que você fez na sua inocência, mas você vai morrer. Aí a Bíblia diz que quando esse homem acordou do sonho, ele foi lá, devolveu Sara para Abraão, deu-lhe uma bronca, e a história discorreu. É interessante, não o foco em si nos personagens, mas o que eles faziam, como eles se portavam. Nós vemos que tanto o Faraó como o rei dos filisteus, o homem chamado Abimeleque, eles tinham seus ídolos, eles tinham as suas perversões, mas quando se tratava do Senhor, e ele falava diretamente, nós vimos que havia, mesmo num tempo de perdição, num tempo que já havia horrores, havia assassinatos pelo simples prazer de matar, sacrifícios humanos, como sempre houveram. Quando Deus se apresentava, esses homens recuavam. Nós vemos que nesse cenário, esses reis recuaram. Quando Deus disse que a mulher era casada, por 2 vezes aconteceu isso daí. E esses reis recuam mediante a palavra do Senhor. Nós vemos que foi caminhando
a palavra, as coisas de Deus trabalhando, em várias situações a idolatria seguindo o seu caminho, os vários deuses que eram como o famoso Dagon, ou alguns conhecidos por alguns dos antigos com a tal de Inanna, uma Astarote, que diziam que era a consorte de Baal, que era um tipo de uma deidade feminina. Então, nós vemos que eles seguiram várias ramificações diabólicas, talvez nem diabólicas, porque muitas vezes nem o diabo é tão insano quanto o homem. O homem, ele tem poder sobre algo, e a Bíblia fala, o homem vai até a um bosque ou uma mata, retira a árvore, extrai a árvore, trabalha na árvore, parte ele, esquenta, faz o alimento dele, se aquece com aquela lenha, e a outra ele esculpe ela e faz um Deus, e se ajoelha diante desse Deus e diz, livra-me. Então nós vemos que o homem segue um caminho de total insanidade, que ele acha que aquilo que ele faz com as mãos, no qual ele tem capacidade de dar o formato e o design desejado pela sua imaginação, e colocar o nome que ele quer, aquilo tem poder de interferir na sua vida, sendo que quando você dá um nome a algo, esse algo ele é inferior a você, você tem domínio sobre ele. Então nós vemos que o homem segue um caminho de loucura que é inalcançável, mesmo para como diria, seria uma obra diabólica, uma obra humana mesmo. Mas nós vemos que passando os séculos, os vários séculos, nós vemos que acontece algo estranho. Quando Israel está no Egito, e Deus envia Moisés de retorno a Israel para tirar Israel do Egito. Ele chega e vai falar com o faraó, avisado por Deus que o faraó não atenderia, tudo bem. Aí a narrativa é interessante, porque ele fala, o Senhor mandou tirar eles. E o faraó diz, eu não conheço ao Senhor e não deixarei ir a Israel. Vemos que o nível de idolatria mudou, porque mesmo citando o nome do Senhor, Faraó diz, eu não conheço o Senhor. Quer dizer que os séculos que se passaram, aquela pouca, o pouco temor que existia, aquele cheiro, aquele resquício de temor que existia, que de um ser que via tudo, que sabia, conhecia os corações dos homens e os seus caminhos, e podia punir os homens, esse faraó ele já não tinha esse temor. Era dito que os faraós se diziam descendência de seres divinos direto, que eles tinham poder de atuar no pós-morte, e que os faraós teriam poder de dar aos seus servos ali do seu reino um pós-morte de vida eterna. Dá essa ideia, né? A questão até das múmias e tudo isso era o que demonstravam uma ideia de pós-morte, na qual o faraó tinha o poder de manipular. Os próprios deuses do Egito tinham deuses que, se o camarada morria e a presença desse deus, chamado Osíris, eles pegavam o coração do indivíduo, segundo a mitologia egípcia, colocava o coração num lado da balança e do outro lado colocava uma pena. Se o coração fosse mais leve ou equivalente à pena, a pessoa ressuscitava. Por isso que a gente vê que nem o faraó ressuscitou, né? Então, eles diziam, eles traçavam um caminho de mentiras, de idolatria, baseado no seu panteão, para que pudesse ter domínio sobre as pessoas e sobre tudo, para poder explicar questões referentes à vida, ao alimento e o pós-morte também. Então nós vemos que Deus vai trabalhando ali no Egito e vai operando os seus milagres até que Israel é tirado do Egito. Mas nós vemos que o nível da idolatria ali ficou tão alto, o nível de querer lutar contra Deus ficou tão alto e tão evidente, tão descarado, por assim dizer, que o faraó resistia até o final. E mesmo depois de sido derrotado, foi perseguir Israel no caminho e morreu no fechamento do Mar Vermelho, isso todo mundo sabe. Mas nós vemos que a idolatria ela tem um quê estranho, ele foi migrando, o homem tirou de Deus o seu foco, as suas orações, passou para as coisas feitas de gesso, de madeira, de ouro, para poder dar aquele requinte nas estátuas cravejadas de diamante ou de outras pedras, para que ele pudesse justificar aquela adoração. Nós vemos que Nabucodonosor ele foi exposto às obras de Deus.
Ele não foi exposto à palavra de Deus. Como diz, a pessoa falou do Evangelho e a pessoa foi atingida pela palavra e se converteu ao Senhor. Nabucodonosor, ele foi exposto aos milagres. Ele foi exposto aos milagres quando Deus usou Daniel na primeira vez, que falou o sonho que ele tinha sonhado, que ele mesmo tinha esquecido, deu a interpretação, e ele foi tão maravilhado que a Bíblia diz que ele se ajoelhou diante de Daniel e adorou Daniel, e ordenou que fosse feito perfumes suaves e ofertas para Daniel. Então, Nabucodonosor, ele tinha Daniel basicamente como uma divindade, de certa forma como uma divindade. Mais à frente, aconteceu um outro agir de Deus poderoso, Deus mostrando a sua força. Ele criou uma situação em que Nabucodonosor queria unir o reino em volta de um ídolo, da idolatria, né? Levantou a estátua, chamou todos os povos para olhar e se ajoelhar diante das estátuas. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no meio deles e foram acusados de que eles não se ajoelharam diante daquele ídolo. Foram chamados pelo rei Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor expôs a situação a eles e falou: se vocês não se ajoelharem e não adorarem a minha estátua, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E os jovens já falaram que não precisava perder tempo com música e nem com nada, não iriam adorar. E a despeito se Deus os livrasse ou não, o que aconteceu? Nabucodonosor jogou eles na fornalha. Ele mesmo viu um quarto ser andando junto com eles. Eu não estou aqui para dizer que é Jesus e nem que é teofania, porque quem diz filho foi Nabucodonosor. Ele não falou filho de Deus, ele falou filho dos deuses, e estava em deuses com letra minúscula, para piorar a coisa. Então podia ter sido tanto um anjo como uma teofania. Eu não estou aqui para julgar isso, mas a Bíblia não fala que é o filho de Deus. A Bíblia não diz isso. Então, esse homem foi exposto às obras de Deus, aos milagres, foi exposto à grandeza divina. E nessa situação ele chega no ponto de idolatria, mas não uma idolatria comum, era uma idolatria que vem evoluindo para nós. A idolatria de Nabucodonosor é que eu fiz. Eu tive realizações, eu tenho poder, eu tenho inteligência, e ele não foi engrandecer aquele que vive e que reina para sempre, que mata, que dá vida, e se ele quiser fazer voltar do inferno, ele faz. Porque ele é Deus. A única coisa que ele imita ao Senhor Deus, ou Senhor Jeová, é a própria vontade dele. Ele quer, não existe limite para a sua vontade. Então nós vemos que Deus pesa a mão nesse homem, e se continuarmos a ler na palavra, ela vai dizer que ele acaba se humilhando diante de Deus, pós passar esse castigo, e ele se converte, né? Se converte ao próprio Deus, fala: olha, eu louvo e exalto o Deus de Daniel. Ele explica que ele é o Deus de um reino sempre eterno. Ele abate todos que andam na soberba. É algo horrível nos nossos dias, porque essa coisa que Deus operou na mão de Nabucodonosor, ela vem crescendo, se avolumando, se mostrando cada vez mais pungente no meio da história da humanidade. O filho de Nabucodonosor, depois dele, é pego na situação de beber nos vasos de Deus, e Deus mata ele, mas antes de matar, Deus mostra uma visão, mostra uma mão, a mão escreve na parede, e chamado Daniel, é como sempre o último caso, chamado Daniel, ele fala: olha, o Deus a sua vida está na mão dele, a ele você não glorificou, você deu honra aos deuses de cobre, de ferro e de ouro e de prata, e a esse que a sua vida está na mão dele, você não glorificou. E mesmo sabendo do que aconteceu com seu pai, Deus mata esse rei, ele não tem misericórdia dele, mata ele. Mas a nossa história, nós vemos os conquistadores, os homens que desenvolveram castelos, canhões, catapultas, e a crescente evolução da ciência colocou o homem na situação em onde a idolatria convergiu cada vez mais para o homem, baseado em realizações humanas. As realizações humanas que nos trouxeram até hoje, até os carros com motor a combustão interna. Muitas vezes nós não fazemos ideia, mas o motor hoje, quando você pega um carro que simplesmente entra e dirige, mas ele é um conjunto, uma evolução de realizações. É uma evolução de qual encheu os corações dos homens.
desde da física, da química. Existe física em toda a questão do carro. A inércia, tantas coisas, o mover dos pistões, quando explode o combustível na câmara de combustão e o pistão é recuado para baixo e faz com que o outro se levanta. Então eles trabalham em sequência, né? Trabalham simultaneamente, trabalham em conjunto. E tudo é física, a própria eletricidade no motor para fazer a explosão das velas. Então nós vemos que em tudo nós temos a mão do homem hoje em dia. Hoje em dia existe um crescer, mesmo na área da medicina. O homem muitas vezes olha para o outro, quando ele tem conhecimento da fisiologia humana, ele já se acha olhando não para o ser humano em si, mas para um amontoado de partes. A quanto o seu coração tem que trabalhar para poder estar normal, os seus pulmões, quanto. Então eles quantificam tudo, eles olham tudo e começam a deixar os milagres de Deus para trás. Quão bom era quando os homens desciam, se ajoelhavam e se humilhavam porque sabiam que tinha alguém poderoso sobre eles. Então hoje nós vemos o louvor e a adoração para os homens. E nós nos vemos exaltados, mesmo que nós não tenhamos feito essas realizações, nós somos usuários delas. Não precisa de fé, meu amigo ouvinte, para apertar um botão de uma lâmpada e acender ela, o interruptor, e apagar. Não precisa de fé para isso. Não precisa de fé para você pegar o seu carro e cobrir uma longa distância em 1 hora. Não precisa de fé enquanto você tem remédios capazes de resolver o seu problema com tranquilidade. Se não precisa de fé, é como Jesus mesmo disse, naquele dia, quando vier o Filho do Homem, será que achará fé na terra? O evoluir, um simples celular, um homem comanda um império financeiro pelo mundo. Não precisa nem estar presente. Então nós vemos que tudo isso migrou, o homem deixou de adorar a Deus, passou a adorar as estátuas, as imagens, e das estátuas e as imagens eles passaram a adorar eles mesmos. Os reis usavam a idolatria para atrair os homens a ele, para forçar os homens a serem obedientes, para forçar que os homens estivessem debaixo do seu jugo, para ter domínio sobre os homens. As religiões pagãs, as religiões que usam estátuas e imagens para fazer isso. Olha, você está vendo essa pessoa aqui, com essa pintura, ele que criou você, ele é o seu dono, e você tem que me obedecer porque eu sou mandado dele. Então isso era normal, mas nós vemos que isso tem caminhado para o homem, de tal forma que nós somos cercados por esse nível de poder. Hoje nós estamos aqui com o celular na mão, e a internet, os satélites, sabem onde aquele celular está. Logo, você tem menos privacidade, você não pode se esconder, por assim dizer, no absoluto, mas você se esconder. Você achar que ninguém está te vendo é mentira. Sabe onde é a sua casa, a localidade do seu aparelho. Hoje é isso, amanhã evoluindo para outros mecanismos e melhorando a vigilância mundial. Como diria a palavra de Deus, quando disserem a paz e segurança, virá a repentina destruição. O homem tem deixado de crer no Senhor. Nós vemos o crescimento do ateísmo como se fosse vantagem. Mas eles não entendem, não percebem que estão caminhando um caminho de perdição, cada vez mais adentrando o inferno adentro. E o maior fato, e a maior prova disso, é a cegueira que acomete o homem, através de filósofos, através de mentiras, através das obras do diabo, através das obras do homem. Porque o espírito desse século cega o homem. Então o homem tanto é cegado pelo próprio Satanás quanto pelas suas próprias realizações. E muitos homens dizem, olha, eu não preciso de Deus, eu tenho dinheiro. A visão errada, a visão deturbada, o abandonar da humilhação, o abandonar da fé, o abandonar de devoções para com Deus, é sinal de que chegamos a um ponto de evolução, da qual dizemos, não precisamos do Senhor, podemos nos curar, podemos viajar a grandes distâncias nos nossos aviões, nos nossos carros, podemos resolver os problemas das pessoas com tecnologia, com a ciência, com os médicos. Cantamos louvores aos grandes empresários e nos ajoelhamos diante dos homens poderosos com grande poder financeiro. Infelizmente, foi o que aconteceu. A idolatria cresceu e evoluiu a ponto de migrar para o próprio homem, um ser que morre,
um ser que não pode garantir o seu próximo minuto de vida, porque o seu próximo minuto de vida está na mão de Deus, mas o homem tem a arrogância de dizer que esse Deus não existe e o que existe apenas é o homem. Deus abençoe a todos. Eu digo àqueles que ainda não conhecem o Senhor, que estamos ouvindo, vai à igreja evangélica mais próxima da tua casa, aceita Jesus e tenha fé em Deus, para que Ele não te deixe perecer no caminho que a humanidade seguiu. Nós vemos que o mundo tem implodido em várias situações, a humanidade toda, e ela não tem mais para onde ir. O caminho lógico e o claro é entregar a vida a Jesus e se sujeitar a toda a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.